Espero que você tenha um suco, um refresco, um café, que você esteja sentado em algum lugar confortável, porque hoje a gente vai falar do meu top 10 de romantasias favoritos da vida inteira. Não é do ano, não é do semestre, não é dos últimos 2 anos, é da vida inteira. Esses livros aqui são tudo que eu penso quando eu penso em uma romantasia incrível. Isso daqui é um top 10 de romantasias. Então, algumas fantasias que eu vivo falando nesse perfil não vão estar aqui. Porque não são romantasias. Ai, Bela, o que precisa para ser uma romantasia? Para ser uma romantasia, a gente precisa do seguinte contexto. Se o romance for retirado da história, ela ainda funciona? Se a resposta for sim, ela não é uma romantasia. Se a resposta for não, sim, ela é uma romantasia. Não é necessariamente pela quantidade de romance ou pela quantidade de hot na história. Porque, por exemplo, a gente tem Trono de Vidro. Trono de Vidro, a gente tem várias cenas descritivas na hora do amor. Só que se a gente tirar o romance de Trono de Vidro, a história ainda funciona? Sim. Sim, funciona, porque o que move os personagens e o que move o plot principal não é o romance, é o amor familiar, é outro tipo de amor. Então, não é uma romantasia. Ao que mais, diferentemente, a gente tem menos cenas descritivas na hora do amor, só que o que move os personagens e a motivação principal dos dois é o amor romântico, é o romance. Então, se a gente tira o romance, a história para de fluir. Então, é uma romantasia. Você percebe a diferença? Outra coisa, eu faço algumas divisões, né, nos meus top 10, porque senão eu fico maluca porque eu leio muitos livros. Então, eu tenho o meu top 10 de fantasias, que não são romantasias, eu tenho o meu top 10 de romantasias nacionais e eu tenho o meu top 10 de romantasias. A única coisa que eu não tenho é um top 10 de livros gerais favoritos da vida, porque eu não sou capaz. Eu não sou capaz de escolher 10 livros para serem os meus favoritos da vida, juntando tudo, juntando fantasia, romantasia, clássicos. Eu não consigo, eu simplesmente não consigo. Eu tenho os meus 2 livros favoritos da vida. Sim, que o primeiro é A História Secreta e o segundo é A Vida Invisível de Angela Rowling. Ai, mas escolha 10. Sou incapaz. Eu não consigo. Então, assim, tirando esse top 10 geral, se vocês quiserem ver outros top 10 por aqui, é só pedir nos comentários que eu trago pra vocês. E eu tô muito empolgada pra fazer esse vídeo, porque eu já gravei um top 10 pro BookTok, pro BookGram. Só que lá eu preciso me limitar a 10 minutos. Então eu preciso falar tudo muito rápido. Eu preciso ser muito rasa. Quando eu falo que, ai, aqui eu não vou ser rasa, eu não quero dizer que, nossa, eu vou falar sobre as características técnicas dos livros. Não. Isso daqui vai ser tipo uma conversa de FaceTime. Eu amo papagaiar com os meus amigos sobre o porquê eu amo um livro. E é isso que vai acontecer aqui agora. Em 10º lugar, eu preciso falar de Heavenly Bodies. Acabou de ser lançado aqui no Brasil com a Ascensão das Estrelas. Veio com uma capa diferente que eu vou colocar aqui em algum lugar. E eu amo isso daqui porque é diferente de tudo. É diferente de tudo que eu li em sei lá quantos anos. A gente vai ter, né, aquelas tropes que a gente ama. A gente vai ter fated mates, parceirinhos destinados. A gente vai ter enemies to lovers. Mas aqui a gente tem um mundo onde os deuses são extremamente cruéis. Esses deuses, no caso, eles são estrelas. Lembra que eu te falei que é diferente de tudo? Porque isso daqui é realmente diferente de tudo. Essas estrelas, que no caso são os deuses, eles vivem no meio dos humanos. A nossa protagonista é a Elara, e ela vai receber uma profecia. No caso, para ela vai funcionar mais como uma maldição, porque nessa profecia vai ser dito que ela vai se apaixonar por uma estrela, que no caso seria um deus. E isso vai resultar nos dois sendo deletados da face da Terra. Então, quando o deus dos deuses, o rei dos deuses ali, escuta essa profecia, ele obviamente assume, é óbvio que é sobre mim. Porque se é uma profecia tão importante, como que vai ser sobre outro deus? Ele é extremamente narcisista. E aí o que ele vai fazer? Ele vai até o reino da Elara, né? Que ela é a princesa desse reino. E vai deletar a família dela inteira da face da Terra. Não vai sobrar ninguém, a não ser ela, porque ela vai conseguir fugir. E assim, ela vai fugir pra onde? Ela vai fugir pro reino vizinho. E ela vai conseguir abrigo nesse reino vizinho. Só que assim, esse abrigo, esse refúgio, vem com algumas condições. Qual que é a condição principal aqui? A condição principal vai ser que ela vai ter que treinar junto com o filho dele, que no caso é o Enzo. Lembra que eu falei que é Enemies to Lovers, né? Pois é, porque o Enzo, ele não quer ela ali, porque ele acha que é muito perigoso pro reino dele, já que ele é o príncipe ali desse reino. Mas o rei decide que eles vão treinar juntos, porque o que esse rei pensa? Se esse deus invadiu o reino dela, acabou com todo mundo e tomou o reino pra ele, ele pode fazer isso comigo. Então eu vou treinar essa garota aqui, porque uma das coisas importantes nessa profecia, além de ela ser o motivo pelo qual esse Deus, né, vai
acaba morto, ela não pode ser morta por esse Deus. Então ele pensa, eu vou treinar essa garota aqui, ela vai descobrir como acabar com a vida desse Deus e ela vai fazer o serviço sujo pra mim, entendeu? Vou proteger o meu reino, vou dar abrigo aqui pra ela, ela acaba com esse Deus e recupera o reino dela. Essa é a premissa principal. Então, assim, ela vai estar ali numa situação que ela não tem muita escolha, ela vai ser obrigada, né, a treinar com o filho dele. Só que, ai, o Enemies to Lovers aqui é incrível, é muito bom ver um implicando com o outro, e quando você começa a descobrir a verdade sobre o que realmente está acontecendo ali, muito bom. Muito, muito, muito bom. Eu lembro que eu devorei o primeiro e o segundo livro, só que agora a autora relançou por editora. Aliás, se vocês têm outra edição de Heavenly Boys, bem aqui, porque eu amo muito. Eu amo muito essa história. Essa aqui, aliás, é a edição que a Mari Magrani, ela pegou autógrafo pra mim, porque eu amo essa série de uma forma que eu não consigo nem, sabe? É incrível. Pra mim é absolutamente incrível, é diferente de tudo. O terceiro livro sai esse ano e eu vou precisar reler esses dois. Por quê? Porque eu quero. Eu quero sentir tudo aquilo de novo. Isso daqui é absolutamente incrível. Se vocês ainda não leram A Ascensão das Estrelas, leiam, pelo amor de Deus. Em nono lugar, a gente tem Quicksilver. Isso aqui foi uma das melhores romantasias que eu li em 2024. Eu fiquei maluca lendo isso. Eu lembro que eu comecei a ler sem nem saber muito sobre a história, porque eu lembro que eu acho que eu vi um vídeo da autora. Sabe quando as autoras falam do próprio livro, quando elas estão começando? Pois é. Aí eu vi a autora e falei assim, nossa, esse livro parece interessante. Peguei no Kindle Unlimited. Eu fiquei obcecada. Eu lembro que eu postei tanta coisa sobre isso em 2024 que a autora, a autora acabou me seguindo lá no BookTok. Aliás, ela me segue até hoje. Eu não interajo muito nos posts dela, porque eu acho que se ela ver eu ali, ela vai falar, ué, por que eu sou amiga dessa fodida aqui? E vai acabar me dando um follow. Porque, enfim, não era sobre isso que eu ia falar. Isso daqui é uma das melhores romantasias que eu li em 2024. O romance é muito bom, a Shadow Dare é incrível, mas eu lembro que o que mais me pegava aqui era o sistema de magia e eu lembro que nas batalhas, especificamente, eu ficava sem ar lendo. Sabe quando você tá lendo e você precisa colocar a mão assim, porque senão seu olho desce pra baixo de tão obcecado que você tá, porque você tá desesperado e quer ler tudo de uma vez só? É isso que acontecia quando eu lia Quicksilver. Eu sentia como se eu estivesse dentro da batalha, enquanto eu tava lendo. E isso não acontece sempre. Eu lembro que eu ficava, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu tô sem ar. Porque quando acontecia qualquer coisa com eles, eu achava que ia acontecer qualquer coisa comigo também. Os últimos 10% desse livro tem tanto plot twist que, meu Deus do céu. Eu lembro que na revelação final, quando você descobre o que realmente está acontecendo, porque existem vários mundos. É muito bom. É muito, muito, muito bom. A gente tem a nossa protagonista, que é a Ceres, e ela tem algumas habilidades. Ela é uma humana, mas ela tem algumas habilidades. Ela consegue mexer com a mente dela alguns objetos de metal. Por que que ela faz isso? Ela não sabe. E ela nunca quis explorar muito, porque ela vive num lugar horrível. Então ela pensou, vou mexer com o que tá quieto, por quê? Deixa abaixo. Quem não procura não acha. Então eu não vou procurar nada. Nesse lugar aqui onde ela mora, as pessoas não são só, ai, elas são pobrinhas. Não. Elas são miseráveis. Elas estão na merda. Elas estão em completo e total desespero. Eles literalmente lutam por água suja. Só para você ter uma ideia. E a rainha desse lugar é uma tirana detestável. E ela, obviamente, ela não vive na miséria. Ela vive da melhor forma possível. Só que ela não está nem aí para a população do reino dela. E, aliás, ela é uma humana. Só que ela é uma humana que não morre. E ninguém sabe por que ela não morre também. Ela é rainha desse lugar há mais de 1000 anos. E simplesmente não morre, não envelhece. Tá ali sendo uma tirana cruel e insuportável. E assim, ela também tem magia. Só que ninguém sabe especificamente que magia é essa. Vão acontecer umas coisas aqui no começo do livro, né? Que ela vai acabar em posse de um objeto que ela não deveria ter posse dele. E ela vai acabar sendo capturada por essa rainha. E quando ela estiver ali na maior situação de desespero, meu Deus, ela vai ser deletada da face da terra. Ela vai acabar tirando uma espada ali que tá em um lugar que tá cheio de Quicksilver, Mercúrio. E quando ela fizer isso, ela vai abrir um portal para outro mundo. A espada estava lá há anos e ninguém nunca conseguiu arrancar essa espada desse Mercúrio. Mas ela vai conseguir. Quando ela fizer isso,
uma pessoa vai passar por esse portal. Ai, que pessoa? O nosso Shadow Daddy. Obviamente, isso daqui é uma romantasia. E o Kingfisher, sim, esse nome é meio... Mas eu só penso nele como Fisher. Ou como Fish. Porque... Mas Fish também é peixe, né? Mas enfim... O Kingfisher, o nosso moreno, lindo, incrível, vai aparecer por esse portal. E assim, ele salva a vida dela, ele tira ela daquela situação ali e leva ela pro reino dele. Que reino é esse? Um reino com féricos. E vão acontecer mais coisas ali que eu acho que se eu contar tudo pra você, perde a graça. Mas eles vão acabar ali numa situação que eles vão ser obrigados a trabalhar juntos. Porque lembra que eu falei que ela consegue manipular metal com a mente dela? Pois é, apesar de ter ali salvado a vida dela, ele não gosta dela. Ele implica com ela o tempo inteiro. Quando eu falei que é enemies to lovers, é enemies to lovers. E é um enemies to lovers delicioso de se acompanhar. Eu amei o desenvolvimento do relacionamento deles e eu amei a Found Family daqui também. Porque tem personagens que, assim, no começo da história eu achei que não ia nem ligar pra eles e eu amo. Eu amo eles. Eu amo todos eles. Eu amei a dinâmica aqui entre eles. É tudo incrível. Pra mim, esse livro aqui é incrível. É 5 estrelas. Quando eu penso numa romantasia gostosa de se ler, eu penso num livro assim, porque ele me entregou em tudo que ele precisava entregar. Em 8º lugar, a gente tem, assim, eu costumo falar muito desse livro nas minhas redes, falando que, meu Deus, se você gosta de yearning, o que é yearning? Yearning é aquela antecipação que acontece antes do romance acontecer. Se você gosta desse tipo de coisa, você vai amar Reino de Intrigas. Porque pra mim, eu acho que não tem um livro que entregue um yearning melhor do que Reino de Intrigas entrega. Porque nós estamos no 4º livro e ainda não aconteceu um beijo na boca. Não tem um beijo na boca? Ai, nossa, então vocês estão passando fome. Não, porque nós estamos muito bem alimentadas lendo isso daqui com o yearning. O yearning, a antecipação do romance nessa série aqui, a Tahiri deu o nome dela, entendeu? Escrevendo o Cyrus, que é o protagonista. Meu Deus do céu, esse personagem, ele é incrível. Ele sonha com a protagonista durante um ano antes de conhecer ela. Um ano inteiro, entendeu? Ele sonha, ele deseja, ela é o mundo dele. Então, se você gosta de Ernie, você vai amar isso daqui. Isso daqui é uma fantasia inspirada na mitologia persa e é uma fantasia com dragões. Então, assim, tem alguma coisa pra não gostar? Não. A protagonista é a Lizzie e ela é a herdeira de um reino que foi pro buraco. O reino não existe mais e ela vive escondida, né, nesse reino que ela tá agora, pra não ser capturada. Vão acontecer umas coisas aí que eu acho melhor eu nem falar pra você o que é, vai às cegas. E ela vai acabar se envolvendo com o príncipe desse reino aqui. Ah, esse príncipe é o Cyrus que você tá falando? Não. Não é. O príncipe não sabe que ela é a herdeira desse outro reino que foi destruído. E, ao mesmo tempo, ele tá procurando a herdeira desse reino que desapareceu há muitos anos. E nesse mundo a gente tem uma profecia, e nessa profecia é dito que a herdeira desse reino que foi dizimado vai ser a responsável por acabar com a vida de alguém da família dele. O objetivo dele maior ali é encontrar essa herdeira, capturar ela e impedir tudo isso aí de acontecer. Só que conforme ele vai convivendo com ela, é uma fantasia, eu acho que você já imagina o que vai acontecer. E, assim, ele nem é o mais. Ele é, assim, ele entrega, não vou também desprezar ele. Mas o Cyrus, quando o Cyrus chega, essa história vai para outro patamar, porque você vai descobrir que existem profecias muito maiores, existem forças muito maiores, entendeu? Na vida da nossa protagonista. E é incrível, é incrível. A cada livro que eu leio, eu fico mais impressionada para onde essa história tá indo, só pelo romance. Eu amo romance, amo, mas toda a história em si, isso daqui é absolutamente incrível. Incrível, é diferente de tudo que a gente vê por aí, assim. Se você gosta de livro com yearning, provavelmente você vai amar isso daqui. Em 7º lugar, eu vou dar uma roubada. Eu vou colocar 2 séries. Eu vou colocar Caraval e eu vou colocar Era Uma Vez Um Coração Partido. Porque, assim, eu sei que tem gente que não é muito fã de Caraval. Prefere só Era Uma Vez Um Coração Partido, porque o Jax, vou ser muito sincera aqui, o Jax, ele entrega mais do que tudo. Só que Era Uma Vez Um Coração Partido só existe por conta de Caraval. O Jax apareceu aqui pela primeira vez em Caraval. E eu lembro que quando eu li Caraval, eu amei, eu fiquei obcecada, eu fiquei, meu Deus do céu, o que é isso que tá acontecendo? A minha vida foi mudada.
Então, eu precisava incluir isso daqui. Porque aqui a gente vai ter, meu Deus, nós temos 2 protagonistas e uma dessas protagonistas, o sonho dela sempre foi participar do Caraval. O que é o Caraval? O Caraval é um jogo. E quem vencer esse jogo tem o desejo ali realizado pelo Lenda, que é o mestre do Caraval. E a nossa outra protagonista, que é a Scarlett, ela tá feliz com a vida dela. Ela não quer ir jogar o Caraval. Mas a Donatella é insuportável. Eu já vou dizer isso desde o começo. Ela é uma mimada insuportável e só liga pro que ela quer. Então, ela vai ter uma situação ali aonde a Tela vai para esse Caraval e ela vai ser sequestrada. A Scarlett não vê outra opção senão jogar o Caraval para conseguir ali o desejo do Lenda e conseguir a irmã dela de volta. Só que é tudo tão mágico, tão lúdico nesse livro. Se você gosta de ambientação de circo, você vai amar isso daqui. Porque a ambientação é incrível, é fenomenal. Eu lembro que eu fiquei obcecada lendo. Eu li um livro atrás do outro, foi lá em 2019, e aí eu fiquei esperando o terceiro livro sair. Porque me entregou tudo, absolutamente tudo. E no segundo livro a gente tem o Jax, né, que ele aparece. Aliás, Donatella, a mais sonsa do mundo. Como é que pode não escolher esse homem? É uma burra. Esse não é o ponto do vídeo. Mas, enfim, o Jax aparece aqui. E daí, um tempo depois, a gente teve o anúncio de Era Uma Vez um Coração Partido. Uma trilogia inteira como Jax, como protagonista. E aqui a gente vai ter a Evangeline Fox. Isso aqui é incrível. Eu não posso falar muito desse livro sem dar spoiler de Caraval, porque é uma sequência direta. Tem gente que fala que você não precisa ler, tecnicamente não, mas aqui, quando você estiver lendo, você vai tomar um monte de spoiler de Caraval. Então, se eu contar qualquer coisa sobre a história e você quiser ler Caraval, eu vou estragar a experiência para você. Então, eu não vou falar muito sobre Era Uma Vez um Coração Partido. Mas os protagonistas aqui vão ser a Evangeline e o nosso príncipe de copas. E a gente tem todo aquele negócio de, olha só, quem beijar o Jax acaba sendo deletado da face da terra, porque ele só pode ser beijado pelo verdadeiro amor dele. E o verdadeiro amor dele já, tecnicamente, apareceu, não vou falar quem é, já apareceu e... Enfim, ele teve o coração partido, por isso que Era Uma Vez um Coração Partido. Isso aqui é fenomenal. Pra mim, é muito melhor que Caraval? Sim, é muito melhor que Caraval. Mas isso faz Caraval ser ruim? Jamais, entendeu? Eu sei que tem gente que acha que, porque um é bom, o outro não é tão bom. Mas pra mim, essa gente tá maluca. Porque pra mim, os dois são obras-primas. Em sexto lugar, a gente tem uma HQ, que no caso é o meu reconto de Hades e Perséfone favorito da vida inteira, entendeu? Não li nenhum reconto, ainda que tenha passado, tudo que isso daqui é pra mim. Eu lembro que eu ganhei o primeiro livro da Companhia das Letras em português, eu li e eu fiquei, meu Deus, eu estou obcecada, eu fiquei obcecada desde o primeiro livro, e aí eu descobri que no caso era uma websérie do Webtoon, do aplicativo, e eu lembro que eu comi todos os 70 e tantos episódios que tinham disponíveis, eu paguei. Porque no Webtoon, você pode ver, você pode ler uma quantidade de episódios e aí você tinha que pagar algumas moedinhas. Eu comprei moedinhas para terminar de ler Lore Olympus Online. E aí foram lançando mais episódios e aí eu parei de ler. Por quê? Essa série foi se tornando tão especial para mim que eu quero finalizar ela nos livros físicos. Até o momento eu tenho 9 livros, eles ficam na última prateleira ali da minha estante, porque eles são muito pesados, eles são extremamente pesados, e o último livro sai esse ano, que é o livro do casamento. Meu Deus do céu, todo o desenvolvimento desses personagens é incrível. O que eu mais gosto aqui é que, por exemplo, a gente tem vários temas extremamente pesados nisso aqui, entendeu? É mais 16, mas dê uma olhada na lista de gatilhos antes de ler. A gente tem uma personagem que foi negligenciada, que acaba sendo abusada por conta dessa inocência extrema que ela tem, e no começo ela nem sabe que aquilo que aconteceu com ela foi errado. Ela acha que a errada na situação é ela. E ver essa personagem crescer ao ponto de que nos últimos livros ela é uma das pessoas mais fortes desse mundo aqui, desculpa, pra mim, não dá. Isso aqui é fantasia urbana. Eu amo, eu sei que tem gente que não gosta, mas eu amo o traço da Rachel, que é a autora de Lore Olympus. Eu amo o traço. E eu amo, sobretudo, o modo como ela consegue capturar
os sentimentos, nos olhares, porque às vezes não tá escrito absolutamente nada, entendeu? Na página. Mas o modo como ela desenhou o olhar do personagem diz tanto que não precisa tá escrito nada. Você percebe que o traço é lindo. É absolutamente lindo. Eu sou completamente apaixonada por essa história. Eu quero muito ter o último livro no livro físico, porque eu quero reler tudo, desde o começo. Eu quero ficar imersa nesse universo, porque isso daqui pra mim é ouro puro. Quinto lugar, a gente tem a minha romantasia favorita de 2024. Eu li isso daqui e foi um evento pra mim. Olhem, vocês percebem o tanto que eu marquei? Foi, entendeu? Foi todo. Eu escrevi, porque normalmente eu anoto o livro, escrevo o que eu tô pensando nas laterais. Só que eu tinha tanta coisa pra escrever que não cabia. Não cabia nas laterais, então eu tive que escrever nos post-its e colar. Porque eu senti tanto lendo este livro aqui. Meu Deus do céu! E eu lembro que a sequência dele ia sair em novembro do ano passado, né? Novembro de 2025. E aí foi adiada, porque a autora. Primeiro que esse livro aqui é metade do que seria o primeiro livro, porque o primeiro livro teria mais de 1000 páginas, e aí a editora falou: ei, isso não é comercial, vamos cortar na metade. Então a história foi cortada pela metade aqui. Então eu tava sedenta pelo segundo livro. Só que o segundo livro ficou ainda maior do que a autora achou que iria ficar, e aí ela teve que adiar e ele vai ser lançado em maio agora de 2026. Eu não tô vivendo, eu sinto que eu tô só esperando a sequência desse livro aqui. Eu lembro que enquanto eu li isso daqui, tudo que eu conseguia pensar é, meu Deus, tá desbancando tudo que eu li antes, porque eu li em agosto e foi o meu top 1 do ano. Eu lembro que eu pensava, isso aqui está alterando a minha química cerebral. Porque era isso que eu tava sentindo, entendeu? Eu sentia que a minha química cerebral estava sendo alterada e realmente foi, porque... Meu Deus do céu, eu incluo esse livro aqui em sei lá quantas listas de sei lá quantos vídeos, porque isso aqui pra mim é um momento. Tirando o Zodiac Academy, isso daqui é a melhor romantasia com dragões que eu já li na minha vida inteira. Só não passa Zodiac Academy porque, sinceramente, o que passa Zodiac Academy pra mim? Nada, né? Mas vamos falar da história em si. A gente tem esse mundo aqui, e esse mundo aqui não gira da mesma forma como o nosso mundo gira. Ele gira só assim e não assim. Então, pera, eu vou trazer vocês mais perto. Aqui é sempre dia, aqui é sempre noite, e aqui a gente tem uma espécie de entardecer eterno. A nossa protagonista, no momento, ela vive nesse mundo aqui, e nesse mundo nós temos féricos, e esses féricos têm conexões com deuses. Toda a magia que eles têm domínio, conexão que eles conseguem manipular, vem desses deuses. E como que essa magia vem? Eles escutam a canção dos deuses dentro da cabeça deles. Vocês percebem como é um negócio diferente de tudo que você vê por aí? Se você é um férico e você tem uma conexão com o deus do fogo, você escuta a canção do deus do fogo dentro da sua cabeça. E aí você consegue manipular o fogo. Para isso, você tem que soltar palavras certas. O sistema de magia dessa história aqui é incrível. É incrível e eu acho que foi uma das coisas que eu mais gostei na história. Assim, aqui nessa história nós também temos féricos que não têm poder nenhum. E esses féricos, eles têm a orelha, um pedacinho da orelha cortada, para eles serem identificados logo de cara. E assim, por que a orelha deles são cortadas? Porque o rei desse lugar aqui, que a nossa protagonista vive, ele é uma pessoa detestável. E ele exige que as orelhas sejam cortadas, né, um pedacinho dela, para que todo mundo possa identificar logo de cara e falar, olha só, aquela pessoa ali não tem valia, não tem serventia de nada. Ela não tem conexão com Deus nenhum. A nossa protagonista, ela tem um pedaço da orelha dela cortada. E aí todo mundo acha que ela não tem poder nenhum. O que não é a verdade, porque no caso ela tem conexão com 2 deuses, não com um só. E no caso, ela trabalha como assassina da resistência desse lugar que luta contra esse rei. Vocês percebem o molho? Porque eu lembro que quando eu tava lendo eu fiquei uau, uau, porque eu fui sem saber nada da história. E quando as coisas foram acontecendo eu fiquei, o quê? Como assim? E assim, quando eu digo que ela é uma assassina, eu quero dizer que ela é uma assassina muito boa. Ela é muito boa, porque ela tem um negocinho dentro da cabeça dela que ela chama de a outra, que é a outra personalidade dela. E quando ela tá ali em situações de risco, essa a outra assume. E quando ela assume,
não sobra nada, entendeu? O nosso protagonista, que no caso é o rei daqui de cima, ele vai estar aqui no reino dela e vai acontecer um negócio ali que a nossa protagonista vai ser presa. E o nosso protagonista vai encontrar ela nessa prisão. E aí ele vai falar: meu Deus, por que vocês acorrentaram essa mulher desse jeito? Ela não representa ameaça nenhuma. E eu lembro que o soldado fala um negócio assim pra ele: então, ela tá presa porque quando a gente foi prender ela, já que ela trabalha pra resistência, ela acabou com mais de 20 soldados de uma vez só. Então é por isso que ela tá inteira acorrentada. Porque a nossa protagonista, ela é tudo isso. Quando eu falo que ela é o momento, eu quero dizer que ela realmente é o momento. E assim, você lembra que eu falei que aqui sempre dia, aqui sempre entardecer e aqui sempre noite. Nesse mundo nós temos 3 tipos diferentes de dragões. E o dragão que vive na parte sul do mundo não sobrevive na parte norte por conta, né, do clima e tudo mais. E quando esses dragões desse mundo inteiro morrem, eles voam pro céu e se transformam em luas. E essas luas rodeiam esse mundo inteiro. Só que o que vai acontecer? Algumas luas vão começar a cair. Aí por quê? Eu não posso falar. Você vai ter que ler pra descobrir. O que acontece é o seguinte. Essas luas já caíram há muito tempo atrás, e quando os outros deuses aqui estavam, meu Deus, o que está acontecendo? Porque quando essas luas caíam, elas acabavam com as pessoas, né, que moravam no lugar onde essas luas caíam. Então, eles descobrem, é esse deus aqui, e eles aprisionam a alma desse deus dentro de um diadema. É passado de geração em geração na realeza férica aqui desse lugar. E a pessoa que usa esse diadema escuta esse deus dentro da cabeça dela. Então, ela acaba ficando completamente... Porque, imagina só, você escutar 24 horas por dia os lamentos de alguém que tá preso num diadema há centenas de anos. É uma coisa horrível. E a nossa... Eu não vou falar exatamente quem ela é, você vai ter que ler pra descobrir. Mas a pessoa que tá usando esse diadema agora, ao invés de enlouquecer, ela vai se apaixonar pelo Deus que tá preso dentro do diadema. É incrível. É incrível. Eu tô sedenta pelo próximo livro. E eu tenho certeza absoluta de que vai me entregar absolutamente tudo. Em quarto lugar, olha a quantidade de marcações que tem aqui. Ai, você não amou? Eu amei. Mas quando eu li, eu nem costumava marcar livros. E eu estou falando de Peças Infernais. Eu peguei só o primeiro livro, mas eu tô falando da trilogia num todo. Isso daqui é a minha trilogia de fantasia favorita da vida inteira. Eu tenho uma cachorra que chama Tessa por conta de Peças Infernais. Pra mim, isso daqui é o melhor que a Cassandra Clare já criou, e eu não acho que algum dia ela consiga criar algo melhor. Porque isso aqui entrega absolutamente tudo. E assim, a primeira coisa que eu vou falar, toda vez que eu falo sobre isso em qualquer uma das minhas redes, sempre vem alguém e me pergunta: meu Deus, eu preciso ler as outras séries pra ler essa trilogia? Porque a gente sabe que a Cassandra Clare tem um universo ali gigantesco criado, que é o universo das sombras. E assim, não, porque tecnicamente, né, no negócio cronológico, essa aqui é a primeira história. Tudo começa aqui. Se você for seguir a ordem que ela indica, você precisa ler os 3 primeiros livros de Instrumentos Mortais para depois ler essa trilogia. Só que eu não indico tanto você fazer isso, porque eu acho Instrumentos Mortais muito chato. É muito chato. E se você começar por Instrumentos Mortais, talvez você desista ali no meio do caminho e nunca chegue na obra de arte que é isso daqui. Então, o que eu aconselho? Eu aconselho que você comece por Peças Infernais, porque você vai amar o universo, você vai amar o que a Cassandra Clare criou aqui e você vai querer mais. E aí, com essa necessidade de mais, você vai ler todos os livros do Universo das Sombras, porque no caso foi o que aconteceu comigo. Eu comecei por Peças, depois eu li Instrumentos Mortais, depois eu li Artifícios das Trevas e depois eu li As Últimas Horas. Se eu tivesse começado por Instrumentos Mortais, eu teria abandonado tudo. Porque a Claire é uma insuportável. Eu detesto a Claire, pelo amor de Deus. E eu entendo que, tipo assim, pra época, ela é ok. Só que assim, pra época, a Tessa é muito mais do que ok. Entendeu? Ela supera a Claire em tudo. Então, eu sempre indico que você comece por Peças Infernais, porque se você começar por Instrumentos Mortais, você não vai chegar em lugar nenhum. Eu acho que o a mais aqui dessa história é que isso daqui se passa na Londres vitoriana. Você percebe que tem um molho a mais? Porque Instrumentos Mortais, assim como trocentos outros livros, se passa em Nova York. Ah, ok. Isso aqui se passa na Londres vitoriana. Tem aquele negócio de, meu Deus, isso aqui é um pouco gótico. Então eu acho que é por isso que eu amo tanto isso daqui também. E assim, aqui nós vamos ter 3 protagonistas e sim, é um triângulo amoroso. Só que,
calma, porque isso daqui é o único triângulo amoroso que realmente funciona, entendeu? Conforme você estiver lendo, você vai torcer pela felicidade mútua dos três. Você não vai ficar, eu quero que ela fique com o Will, não, eu quero que ela fique com o Jem. Você vai querer que os três sejam felizes, e não como um trisal, mas cada um encontre a sua felicidade, porque o desenvolvimento do relacionamento dos três é lindo, e o amor mútuo que os três, um sente pelo outro, é incrível, meu Deus do céu, eu amo o amor deles. A dinâmica aqui favorita não é nem, Tessa e Jem, Tessa e Will, não, é Will e Jem, porque os dois, o modo como os dois amam um ao outro, eu fico sensível toda vez que eu lembro disso daqui. E assim, a nossa história começa quando a nossa protagonista, a Tessa, for sequestrada. Ela vai ser sequestrada por 2 bruxas. E aí, ela vai passar alguns meses nesse lugar e é horrível, entendeu? É horrível enquanto ela tá ali sequestrada. Só que o que acontece ela vai ser resgatada pelos nossos caçadores de sombra. E quando ela for resgatada, ela vai descobrir que nem tudo é o que parece. Meu Deus, ela não é apenas uma humana. Então, basicamente, aqui a história vai ser para tentar descobrir o que ela é, mais sobre o universo dos Caçadores de Sombra e o que aconteceu com o irmão dela. A história em particular, eu não vou falar muito sobre a história, porque eu acho que as cegas é a melhor coisa que você pode fazer, porque os plots vão te surpreender muito, muito mesmo. E o arco de desenvolvimento dos relacionamentos e dos personagens, não tinha como essa trilogia não se tornar uma das favoritas da minha vida, porque é tudo tão bem desenvolvido, é tudo tão incrível, é impossível você não se apaixonar por essa história aqui, porque ela é incrível. É com certeza a minha trilogia de romantasia favorita da vida inteira. Em terceiro lugar, não podia ser outro, entendeu? Na verdade, isso daqui era o meu top 2 até eu ler um certo livro aí no final do ano, que a gente vai falar dele logo em seguida. Mas House of Devils. Meu Deus do céu. Vocês percebem que perdi a mão lendo isso daqui também, porque eu perdi a mão. Isso daqui, eu sinto que isso daqui é parte da minha personalidade, entendeu? E eu fico louca quando eu penso que eu comprei esse livro várias vezes, lá em 2023, e a Amazon sempre cancelava. E aí eu fui ficando puta da vida, porque eu comprava, eles perdiam, me faziam reembolso, e aí eu comprei de novo, eles cancelavam. Eu comprei esse livro aqui umas 3 ou 4 vezes, e nenhuma vez esse livro chegou até mim. Eu obviamente recebi um reembolso, mas eu queria o livro, eu não queria o reembolso. E eu fiquei tão puta da vida que eu decidi que eu ia ler no Kindle. Só que eu já tava puta da vida, entendeu? Eu já tava com aquele dentro de mim. E aí a primeira vez que eu li isso daqui, eu não achei nada demais. Eu dei 3 estrelas querendo dar 2,75, entendeu? Eu tava com birra. Eu estava com birra. Tudo bem? Toda vez que alguém falava sobre essa história, eu pensava, meu Deus, é incrível. Por que eu não amei? Tem alguma coisa errada aí. E no ano passado, a Amazon Global passou a vender dentro da Amazon Brasil. E todos os livros de House of Devils entraram. Eu pensei, that's my chance. Vou ler. Li. Minha química cerebral foi alterada, entendeu? Eu fiquei, meu Deus, o Darien Castle é o meu top 1 de namorado literário, juntinho com o Lance Orion de Zodiac Academy. Não tem como. Não tem como. Este homem é o momento, ele é o evento, ele é tudo. Ele é tudo. O Yearling, eu não consigo acreditar que na primeira vez eu dei 3 estrelas, porque na segunda eu dei 5 pro primeiro e 6 estrelas para todos os outros. 6 estrelas não existe. Dane-se. Eu dei 6 estrelas porque eu amei. Eu amei. Isso daqui é uma fantasia urbana e a gente tem várias criaturas aqui nesse mundo. Nós temos anjos, nós temos demônios, nós temos féricos, nós temos bruxas, nós temos vampiros. O mundo aqui é bem parecido com o de Crescent City, mas eu costumo falar que isso daqui é tudo que Crescent City tenta ser e infelizmente não consegue, porque isso aqui é incrível. É incrível, meu Deus do céu, eu fico louca quando eu lembro de tudo que aconteceu aqui, porque assim, a nossa protagonista, ela é uma humana, no caso ela é adotada aqui por uma família que tem poderes e tudo mais, só que vai acontecer uma coisa, que eu não vou falar exatamente o que é, você vai ter que ler pra descobrir, e vai ter um preço pela cabeça dela, e várias criaturas diferentes vão passar a caçar ela. Uma dessas criaturas
é o nosso caçador, entendeu? O nosso Devil, o nosso Darien Castle. Só que quando ele chegar pra capturar ela, ele vai olhar pra ela e ele tem a visão. Você precisa entender isso. Ele tem uma coisa que chama a visão e ele consegue ver a cor da aura das pessoas. Então ele sempre vê antes de capturar alguém. Quando ele olha pra ela, ele vê algo, ele não vê praticamente ninguém, ele só vê, sei lá, quando ele olha pra crianças, ele vê uma aura cor de arco-íris e branca. Então ele pensa, meu Deus, essa pessoa é completamente pura, é completamente inocente, por que tem um preço na cabeça dela? E aí dá um na cabeça dele, ele fala, não vou tá caçando, levando a cabeça dela não. Vou proteger ela contra todo mundo que tá caçando ela. E é incrível, incrível, meu Deus do céu. Esse homem vai de ia levar a cabeça dela pra acabarei com todo mundo que tentar capturar essa mulher. Essa mulher, eu estou obcecado por ela. E é incrível ver ele ficar obcecado por ela. Porque ele faz tudo. A cada livro, ele vai fazendo mais loucuras por elas. No terceiro livro, aliás, o terceiro livro é o meu favorito da série. O que ele faz por essa mulher, porque, tipo assim, se ela não existe, eu não tenho motivo pra existir também, não. É nesse nível, entendeu? Queimarei o mundo e todos pela minha mulher. É sensacional. E aqui a gente tem. A fantasia vai evoluindo, né? Eu não vou falar, obviamente, o porquê estão caçando ela. Você vai ter que ler pra descobrir que se eu contar, eu vou estragar o plot. Mas a gente tem, sabe aquele negócio de Stranger Things? Meu Deus. Um mundo invertido. A gente tem um negócio de um mundo invertido aqui, que é exatamente o mundo deles, só que ao contrário. E a gente, sabe aquela cena icônica da Max correndo e fugindo porque ela tem que escapar do mundo invertido? A gente tem uma cena exatamente assim, da Lauren tentando escapar do mundo invertido, das criaturas horrendas que tem nesse mundo invertido. A gente tem. Eu preciso calar a boca porque eu quase dei um spoiler, mas assim. Sensacional. Sensacional. Eu sou obcecada por House of Devils. Todo mundo que eu conheço, eu falo, meu Deus, você precisa ler isso daqui. Porque eu sinto que isso daqui transforma vidas. House of Devils era o meu top 2 de romantasias. Eu não achei que algo ia passar. Mas, em novembro, vamos te dar um contexto primeiro. Em janeiro de 2023, eu li Manacled, né? Porque a minha amiga Nick, ela entrou assim na minha cabeça. Eu lembro que ela me mandou uma mensagem falando: eu li uma coisa e eu sei que você vai gostar. Porque tem tudo que você gosta, você vai gostar. E eu falava, ai, não quero, porque 1.500 páginas, na minha cabeça, eu não precisava disso na minha vida. Mas eu tava errada, porque eu precisava muito. Eu precisava demais. Porque eu lembro que eu li e eu fiquei louca, eu fiquei maluca. Eu postei sei lá quantos vídeos no BookTok sobre isso, porque Manacled é o momento. E aí, quando a autora anunciou que, olha só, vou publicar Alchemized, que vai ser Manacled sem todo o universo de Harry Potter. Muita gente ficou com expectativa alta. Eu fiquei meio, porque eu achava que não vai ser incrível igual. Isso aqui foi tanto que eu marquei Alchemized. Isso daqui é melhor do que Manacled. Isso daqui é tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu lembro que eu fiquei maluca quando eu li isso daqui. Eu gravei um vlog de leitura porque eu li as 1.030 páginas em 2 dias. Eu lembro que eu ia dormir e quando eu fui dormir pensando, que droga. Porque eu não queria dormir, eu queria continuar lendo. Só que eu estava caindo de sono. E eu acordei 6 e pouco da manhã do outro dia sem nenhum despertador, porque tudo que eu conseguia pensar é, meu Deus, eu preciso voltar a ler o Kane Farron e a Helena. Eu preciso saber o que vai acontecer. Você percebe? Eu fiquei obcecada em níveis que eu não ficava, sei lá quanto tempo. Acho que eu não ficava obcecada por algo dessa forma aqui desde que eu li Manacled. Isso daqui superou Manacled em todos os sentidos. O mundo é mais bem construído, o relacionamento é mais bem desenvolvido. Ai, mas Bela, isso daqui é Manacled sem Harry Potter. Realmente, é. Os plots são ali muito parecidos e a gente tem vários diálogos que são iguaizinhos. E aliás, eu amei que vários diálogos eram iguaizinhos, porque tem algumas frases específicas de Manacled que quando eu li, eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu li isso. E quando eu li aqui, eu falei, meu Deus, sim, bateu igual. Mas todo o resto é melhor.
é muito melhor. Assim, eu terminei esse livro e eu não gravei resenha imediatamente. Eu precisei de 2 semanas. Eu precisei de 2 semanas pra pensar, pra digerir, porque quando eu falo que, meu Deus, minha química cerebral foi alterada, eu quero dizer que, meu Deus, foi alterada. Eu precisei de 2 semanas digerindo pra depois conseguir falar sobre a história. Porque e assim, eu falei isso tanto na minha resenha de Menacode quanto na minha resenha de Alchemized pra BookTok pra Bookgram. Se você tem o coração fraco, não leia Alchemized. Se você tem problemas com histórias que se passam em contexto de guerra, não leia Alchemized. Isso daqui tem uma lista de gatilhos grande e essa lista não é tipo, ai, a gente vai passar levemente sobre esse assunto. Não, não. A gente vai passar muito sobre esses assuntos e eles doem. Eles doem muito. Meu Deus do céu, eu chorei de soluço. Eu chorei tanto lendo isso daqui que teve uma hora que eu fiquei com enxaqueca. De tanto chorar. O livro, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é o presente. E você vai ver que a nossa protagonista, a Helena, ela foi entregue aos cuidados do Kane Farron aqui. E conforme você estiver lendo a primeira parte, você vai odiar ele. Você vai odiar. Eu lembro que eu odiei Draco Highhive também quando eu li a primeira parte de Manacled. E isso é proposital. Você vai ler e você vai falar: meu Deus, que situação horrorosa. Como que alguém passa a amar ele? Não é possível. Até que você chega na parte 2. Na parte 2 nós temos os flashbacks. O antes. Porque a memória da nossa protagonista está completamente fragmentada na parte 1. Ela não lembra de nada. Inclusive, ela é entregue nas mãos dele porque a pessoa que tá no poder aqui quer que essas memórias que estão fragmentadas sejam recuperadas. Esse é o que é para ser o trabalho dele aqui. Só que quando você chegar nos flashbacks e você acompanhar a história de amor desse livro desde o começo, tudo que este homem faz para salvar a vida dela, tudo que esse homem faz pra encontrar ela, eu estou ficando com vontade de chorar porque eu tô lembrando e eu juro por Deus, é uma das histórias de amor mais lindas e sofridas que eu já li na minha vida inteira. Eu sei que toda vez que eu falo desse, eu tô com o olho muito aguado, tomara que não borre minha maquiagem, mas enfim, toda vez que eu falo desse livro, eu falo do tanto que eu chorei, as pessoas falam: meu Deus, mas o final é triste? Não, o final não é triste, mas a jornada até que você chegue ao final é completamente agridoce. Vai doer. É pra doer, vai doer muito, mas quando você chegar e ver eles em paz, você vai ser muito recompensada. Isso daqui é, meu Deus do céu, toda vez que eu lembro da jornada deles, eu choro. Esses dias eu tava lavando louça e eu chorei, lembrando deles, vocês. Toda vez que eu falo também muito sobre a história de amor deles, as pessoas falam: ai, mas eu não achei que tinha tanto romance. Isso aqui é uma romantasia, como eu falei no começo do vídeo. Se você tira o romance, a história trava, ela para de acontecer, ela não existe mais, já que o que motiva os protagonistas, principalmente o protagonista, é o amor romântico. Só que se você pega uma pessoa que é acostumada com romantasias e só lê romantasias, e principalmente romantasias mais fast food, ela não vai gostar disso daqui. Porque apesar de ser uma romantasia, o romance em si não é o ponto principal. Sim, todas as outras coisas que estão acontecendo aqui, isso mais o ponto principal da história. Então, uma pessoa que só lê romantasias provavelmente não gosta disso. E uma pessoa que lê só fantasia épica, por exemplo, vai achar que tem muito romance. Então, assim, não é um livro que é pra todo mundo. E quando eu digo que isso aqui é melhor, eu acho que é melhor em tudo. Porque a história de amor trágica e belíssima que existe em Manacled ainda está aqui. Só que o mundo que a Sin Liu desenvolveu aqui é infinitamente melhor. A gente tem tantas nuances nesse livro que se você lê prestando atenção, você enxerga claramente, porque assim, nós temos o paralelo ali de imigração, porque a Helena, ela é uma imigrante que ela vai chegar aqui em um mundo novo com a promessa de: olha só, você vai ter uma vida melhor, mas para ter essa vida melhor, você vai ter que abrir mão de tudo que você é, de tudo que você representa, porque são várias coisinhas, vários detalhezinhos. Olha só, a pele dela é escura demais, o cabelo dela é enrolado demais, o sotaque dela e do pai dela é um pouco forte demais, então ela nunca é 100% aceita neste mundo, mesmo abrindo mão de tudo para que ela seja aceita nesse mundo. Você consegue ver as nuances com coisas horrorosas que acontecem no nosso mundo hoje? Tá tudo aqui. São muitos paralelos. Eu nem vou entrar no tópico de idealização religiosa, que é toda a motivação para essa guerra aqui, porque tá aqui presente também. Incrível. Para mim, isso daqui superou Manacled em todos os quesitos.
todos, porque a história de amor trágica continua aqui, só que com desenvolvimento de mundo e de fantasia 1 zilhão de vezes melhor. Por último, mas não menos importante, se você me acompanha em alguma book rede, provavelmente você já sabe qual vai ser o livro que vai estar nesse top 1. Porque não tinha como, entendeu? Eu li o primeiro livro dessa série lá em 2021. E eu li e eu dei 2 estrelas. E eu lembro que, nossa, meu Deus, que série ruim. Só que eu vi a galera na gringa amar e eu pensei, por quê? Por quê? Aí eu li o livro 2. E essa série é o famoso caso de Confia no Processo. Eu estou falando de Zodiac Academy. Pra mim, essa aqui é a série da minha vida. Eu sinto que eu cresci com esses personagens, que parte da minha personalidade é o que esses personagens representam. Eu sinto isso claramente. Ai, você tá viajando. Talvez eu esteja mesmo. Mas é o que eu sinto. E assim, essa série é o famoso caso do você precisa confiar no processo. Porque esse livro aqui, o primeiro, ele é ruim. Ele é bem ruim. Que ele não é legal, não é mais focado ali no bullying. E eu não sou do bullying. Se você for, talvez você ame. Mas eu achei... Ai, nossa, que chatice. Só que a partir do livro 2, a gente tem mais dos pontos de vista dos outros personagens e não só das 2 gêmeas ali protagonistas. E quando você começa a ver a motivação deles, o porquê que eles estão fazendo tudo que eles estão fazendo, você começa a entender melhor a história. E meu Deus do céu, essa história cresce para lugares que no final parece que você está lendo uma fantasia épica. Meu Deus, olha essa guerra, olha todo mundo se juntando para, meu Deus, o que está acontecendo aqui? É isso que acontece. E no primeiro livro, você nunca acha que a história vai para esse caminho, porque aqui no primeiro livro a gente tem as 2 gêmeas, que, né, elas são órfãs e elas vivem ali numa situação de merda, e elas vão ser encontradas pelo Lance Orion, o nosso professor vampiro delicioso, e aqui, assim, a gente tem féricos, mas esses féricos, eles são divididos em subcategorias, porque nós temos féricos, mas a gente tem féricos que são vampiros, féricos que são sereias, féricos que são dragões shifters, nós temos féricos que também são lobisomens, são, entendeu? A gente tem até um cérbero aqui. Então, tem essa questão aqui. E o Lance, que é um férico, mas que também é um vampiro, ele vai encontrar as gêmeas e vai falar pra elas, ó, vocês vão vir comigo, vocês vão estudar na Zodiac Academy, porque no caso vocês são herdeiras de Solaria. Vocês precisam estudar nessa academia para assumir o trono de vocês. Só que assim, essas gêmeas estavam desaparecidas há muito tempo e agora, no controle desse lugar, nós temos 4 famílias. Essas 4 famílias treinou 4 herdeiros. Esses 4 herdeiros estudam na Zodiac Academy. E quando elas chegam lá, eles pensam, não, vocês vão tomar o que a gente lutou e treinou a vida inteira para conseguir? Jamais. Então, eles têm como a missão deles arrancar elas dessa academia, entendeu? Elas não vão estudar aqui e aí que a gente tem o negócio do bullying. Só que quando eu digo que, meu Deus, essa série vai para um caminho completamente diferente, eu quero dizer que, olha só, esses herdeiros, mais pra frente, dão a própria vida por elas. Porque, nossa, o desenvolvimento dos personagens aqui é tão bom, eles crescem tanto, os relacionamentos são tão bem desenvolvidos. Nunca que lendo o último livro dessa história, eu penso que, nossa, eles se odiavam no primeiro livro. Jamais. Jamais! É tudo tão bem desenvolvido e a gente tem plot twists absurdos. Absurdos. Eu sei que toda vez que eu falo dessa série, a primeira coisa que falam é, meu Deus, essa série é muito longa. Não quero ler. Só que, conforme você estiver lendo, você vai desejar que ela tivesse sido mais longa. Porque é o que eu sentia. Eu terminei a série principal e tudo que eu consigo pensar é, meu Deus, eu queria que fosse maior. Eu queria muito que fosse maior. Eu leria mais 15 livros sobre essa história, porque ela entrega absolutamente tudo. Eu sinto que eu cresci com esses personagens, porque, como eu disse, o desenvolvimento deles é muito bom e eles amadurecem muito. E como eu comecei a ler lá em 2021, fui lendo os livros aos poucos, conforme eles estavam sendo lançados, eu sinto que eu amadureci junto com eles. E, meu Deus do céu, que sensação boa. Eu vivo dizendo isso e eu vou reafirmar aqui. Eu não seria eu se não fosse pro Zodiac Academy, porque eu sinto que isso daqui moldou boa parte da minha personalidade, e essa série aqui foi o que me fez amar Dark Fantasy, porque hoje meu gênero favorito é fantasia sombria, e é por causa dessa série aqui. Ainda não tem tradução oficial, porque
autoras têm um probleminha ali com editoras, elas não gostam, tanto que esses livros são publicados pela editora delas, elas criaram uma editora para publicar os próprios livros. Porém, elas já falaram que elas vão trazer a tradução, só que de forma independente, então provavelmente vai vir um pouco caro. Porém, né, naquele aplicativo que tem vários grupos, tem tradução de fã, e a tradução de fã, pelo que eu sei, é muito boa. Eu nunca vi uma pessoa reclamando da tradução de fã. Então, assim, todos os livros estão lá com a tradução de fã. Isso daqui é incrível, entendeu? Leia, muda vidas. Eu sou completamente apaixonada por essa história. E como eu disse, eu não seria eu se eu não tivesse lido Zodiac Academy. Esse aqui foi o meu top 10. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem que eu traga qualquer outro top 10 aqui, seja de romantasias nacionais, de fantasias no geral, é só comentar que eu trago. Eu amei gravar esse vídeo, porque, diferente do BookTok, quando eu falo tudo assim, ó, meu Deus, eu preciso falar muito rápido, porque senão meu tempo vai acabar, eu me senti num FaceTime, entendeu? Eu me senti papeando com meu melhor amigo, então, incrível. Na semana que vem, a gente vai ter o Reading Vlog de relendo o primeiro livro de ACOTAR. Eu até já criei o grupo, tá no link aqui do perfil, porque eu vou finalmente reler o primeiro livro de ACOTAR e eu vou gravar um vlog bem completo aqui, um vlog mais reduzido, tanto pro BookTok quanto pro BookGram. E, meu Deus do céu, eu li ACOTAR pela primeira vez lá em 2019. Eu não sei como vai ser a experiência de reler, mas o que eu pretendo eu vou reler ACOTAR agora, o primeiro livro, para reler a Comaf até dia 30. Eu não vejo a hora de começar a ler esse livro. Mas por hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no vlog de releitura de ACOTAR. Tchau!